Fala rapaziada da Copa do Mundo, rapaziada que é fã da Rockstar. Hoje eu vou falar sobre todo o respeito que a Rockstar tem e sobre por que essa empresa é tão amada pelo público, pelos fãs, pela crítica em geral, né? Primeiro que as pessoas estão na expectativa extrema no GTA 6. Eu vim falar sobre um pouco do histórico dessa empresa que marcou tanto e que começou a marcar, na verdade, na época do PlayStation 2. Nessa época a Rockstar lançou muito jogo e isso entra naquilo que eu falei. Se a Rockstar quiser lançar muitos jogos durante o ano, é praticamente impossível porque a indústria está em outra situação e hoje em dia o desenvolvimento de um jogo hoje em dia é muito longo porque os jogos são muito complexos. Naquela época foi lançado vários GTAs, na época do PlayStation 2, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Vice City Stories, e hoje em dia é impossível. Num período, no caso na sexta geração, que uma geração geralmente dura 7 anos, 8 anos, deu para lançar vários GTAs. E hoje em dia é um GTA para cada geração e às vezes nem acontece isso, né? Não teve um GTA lançado para a geração do PS4 e do Xbox One, né? O último GTA que teve foi o GTA V, que foi lançado na geração do Xbox e do Play 3, que pelo que me lembro é a sétima geração, eu sempre confundo o número. Algumas pessoas falam que é possível ter jogos anuais, que é uma coisa que ainda existe, mas tem aquela questão da qualidade. Os jogos da Rockstar são muito grandes, são mapas muito grandes, com muito conteúdo, um mundo vasto, então acaba sendo difícil lançar esse tipo de jogo com frequência, é muito difícil. E algumas empresas ainda buscam jogos anuais e a Rockstar é uma empresa que demora muito para lançar seus jogos, mas ela não é a única. E o GTA também não é o único jogo da Rockstar que demorou para ser lançado, né? Tem essa questão também. O Red Dead Redemption, o primeiro jogo foi lançado em 2010, já o segundo jogo, que foi o Red Dead Redemption 2, demorou muito para ser lançado. Foram 8 anos de espera, para ser exato, né? E as pessoas meio que se acostumaram com esse padrão, né? Jogos que demoram muito para ser lançado, GTA V também demorou bastante tempo, né? O hiato entre GTA 4 e GTA V é um tempo considerável, mas a gente pode dizer que a época de ouro da Rockstar seria na época do Play 2, porque naquela época era mais dinâmico os lançamentos, você poderia lançar muitos jogos em uma geração e hoje em dia qualquer jogo de mundo aberto aí tá demorando 4 anos, 5 anos, muitos anos de espera. Na época do Play 2 teve muitos jogos da Rockstar. Não foi apenas GTA. Teve muitas franquias, como por exemplo Midnight Club, né? Teve Midnight Club 3, The Edition, que foi o melhor jogo da franquia Midnight Club. E esse jogo entra naquela lista de jogos que foi abandonado pela Rockstar, né? Porque isso também entra naquela questão que eu falo sempre. Hoje em dia, para fazer um jogo demora muito. Então você vai ficar fazendo muitos e muitos jogos. E hoje em dia, não vai. Tu vai focar nos jogos que mais vendem, ou então nos jogos que têm o maior potencial, né? A Rockstar não é a única empresa que abandonou franquias antigas, né? Tem outras empresas também que fizeram a mesma coisa. E esse jogo era muito bom, mas é um jogo de corrida e esse gênero hoje em dia é um gênero que está numa fase meio obscura, vamos dizer assim, né? Porque é basicamente tem Forza e acabou, né? E as pessoas não visam tanto esse gênero, né? Na época do Play 2 tinha muitos jogos de corrida que se destacava. Gran Turismo, Need for Speed, que é uma franquia que morreu, né? E tinha bastante concorrência durante muito tempo. E hoje em dia é basicamente Forza, que é um jogo muito bom, mas é um gênero que não tem tanto público assim. A Rockstar preferiu focar no Red Dead Redemption e no GTA. Essas são basicamente as únicas franquias existentes nessa empresa, né? É lógico que nesse vídeo eu vou falar sobre os jogos principais, né? E dentro desses jogos que se destacaram muito, que são muito bons, tem alguns jogos que não faz sentido mais hoje em dia, como por exemplo o Bully, que é um jogo extremamente polêmico, que toca em um assunto sensível, um assunto que gera muito cancelamento, né? E um assunto que, inclusive, eu acho que esse jogo acabou sendo proibido em alguns países. E talvez esse jogo seja o jogo mais polêmico da história, né? Porque fala sobre bullying, né? E hoje em dia, dentro do contexto atual, tem muito cancelamento, muito mimimi, então é quase impossível. Aí as pessoas vão falar assim, mas o GTA em si é polêmico, porque você pode fazer muitas atrocidades pelo mapa. Isso é verdade, mas o GTA vende muito. O Bully também teve as suas vendas,
mas não vende igual o GTA. Então, eu acho que é quase impossível a Rockstar retornar o Bully, é quase impossível a Rockstar retornar o Manhunt, que era um jogo perturbador e violento, né, que é um jogo que eu nunca joguei, mas muitas pessoas conhecem o tema, já viu o gameplay, sabe que era um jogo perturbador. Então são coisas que ficaram no passado. Eu acho que a Rockstar é um bom exemplo de empresa que soube escolher bem qual seria a sua prioridade para o futuro. A maior crítica que os fãs da Rockstar fazem é que a empresa abandonou certos jogos antigos que eram importantes, mas eu já falei minha opinião sobre essa questão. É uma coisa que faz parte da indústria hoje em dia, abandonar certos jogos e apoiar os jogos que têm certo potencial, que têm maior potencial, digamos assim. A situação atual da Rockstar é fazer pouco jogo, mas fazer jogo com muita qualidade, né? A empresa tem muito mérito, tanto que o GTA é o jogo mais vendido aí da história, um dos mais vendidos, né? Pelo que eu me lembro. Na minha visão, o maior erro que a Rockstar fez foi lançar o GTA Trilogy, que a proposta era esquisita e muitas pessoas ficaram animadas com a proposta, que seria basicamente gastar dinheiro para poder jogar GTAs antigos, especificamente 3 GTAs, só que com um gráfico novo e, na minha opinião, não faz muito sentido porque esses jogos são jogos acessíveis, né? Porque muitas pessoas falam que é importante ter uma conservação dos jogos antigos, fazendo remake, fazendo remaster, para as pessoas poderem conhecer jogos antigos com gráfico novo. Eu acho que isso é uma ideia interessante, mas não faz muito sentido porque os jogos, você pode jogar esses jogos no PC, pode jogar até GTA San Andreas no mobile, né, com gráfico um pouco melhorado, né, pode usar mod para poder ter o gráfico um pouco melhor. E além disso tem a questão do preço, né, as pessoas teve que pagar caro para poder jogar o GTA Trilogy, né, eu acho errado essa ideia de você precisar pagar para jogar jogo antigo, sendo que esses jogos antigos são acessíveis. Tem jogos antigos que é muito difícil você conseguir jogar, porque não roda bem, porque não tem emulador, que tem alguns jogos que estão dentro de alguns consoles que não tem emulador bom. Né? O PS Vita é um bom exemplo disso. O PS Vita não tem emulador bom. Se você quiser jogar algum jogo antigo, e vamos dizer que esse jogo é do PS Vita, você vai ter muitas dificuldades, porque é um emulador muito complicado de usar e é um emulador que muitos jogos não rodam, simplesmente não rodam. Então é importante ter uma conservação. Mas a conservação não pode ser feita do mesmo jeito que foi feito com o GTA Trilogy. Ao longo da história, a Rockstar teve alguns deslizes, digamos assim, né? Como, por exemplo, não fazer DLC para o modo história do GTA V, que é uma coisa que eu senti falta, né? Mas o saldo é muito positivo e a Rockstar merece todo o respeito que ela recebe até os dias de hoje. Então é basicamente isso aí, rapaziada. A gente perdeu a Copa, mas a gente tá firme e forte aí nessa caminhada. Eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, rumo aos 1.000 inscritos. É basicamente isso. Valeu, falou!